Olá, boa noite, irmãos e irmãs, queridos e queridas. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa live semanal para podermos conversar um pouco a respeito da Palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem trago aos nossos corações. É um momento de trazermos alento ao nosso coração, um momento de podermos estar descobrindo novas coisas a respeito da Palavra de Deus, mas principalmente um momento para que o Espírito de Deus traga paz ao nosso coração. Nesses dias tão difíceis que nós temos vivido, a minha intenção com as lives que nós fazemos, tanto na quarta-feira quanto no domingo à noite, é trazer paz ao nosso coração através da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o que Deus pensa a nosso respeito. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, né? O que Deus pensa ao nosso respeito? O que Deus pensa a respeito da humanidade? O que Deus quer da humanidade? Né? Com tudo que nós estamos passando, quer seja através da pandemia, quer seja através de todas as dificuldades que nós passamos na nossa vida, isso nos leva a pensar um pouco sobre a brevidade da nossa vida e aquilo que Deus quer para as nossas vidas e aquilo que nós cumprimos de Deus para a nossa vida. Quero agradecer a presença de todos que já estão participando aí. Você pode mandar aí para os seus contatos, pedindo que venha participar dessa live conosco. Tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida nessa noite com essa palavra, o que Deus pensa a nosso respeito. Nós vamos falar sobre isso, vamos meditar sobre isso, vamos estar pensando naquilo que Deus quer saber sobre a nossa vida. Nós temos que levar isso em consideração, aquilo que Deus pensa a respeito da nossa vida. Nós não podemos viver a nossa vida da maneira que nós queremos viver, da maneira que nós achamos melhor para nós vivermos. Nós temos que aprender a viver a nossa vida segundo os ensinamentos de Deus, segundo aquilo que Deus quer para nossas vidas. Quero mandar um abraço aqui para a Rafa, que já está participando com a gente, o Kaique, o Claudinho, a Maria do Rosário, o Alexandre, Maurília está aí com a gente, saudade de todos vocês, o Carlos, Deus abençoe a vida de vocês, nossa irmã Norma, minha esposa querida, já está aqui também a Fernanda, e hoje eu quero mandar um abraço todo especial para a dona Iracilda. Hoje é aniversário da dona Iracilda. A dona Iracilda é mãe da Muriele, da nossa irmã Muriele, ela é vovó da Laura. Deus te abençoe, Iracilda, que te fortaleça cada dia mais. Nós somos muito felizes em ter a companhia da senhora, não somente nas nossas lives, mas junto conosco no convívio de família, né? Apesar de eu não ser da família da senhora, mas eu me considero como um membro da família de vocês, tá bom? Deus abençoe a vida da vida da senhora, te dê muitos anos de vida. Fica aqui os meus parabéns para a senhora, tá bom? E hoje nós estamos falando disso daí, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, ou o que Deus pensa a respeito da nossa vida. Já parou para pensar o que Deus pensa a respeito da sua vida? Talvez nós tenhamos pensamentos nossos a respeito de Deus, mas quais são os pensamentos de Deus ao nosso respeito? O que eu quero dizer é que você não pode ficar pensando sobre Deus somente pelos últimos acontecimentos da sua vida. Nós temos que fazer um histórico do propósito de Deus para a nossa vida e de tudo aquilo que Deus já fez e ainda vai fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa cidade. Tá bom? A Maria do Rosário está aqui com a gente também, a Valéria já está aí com a gente também, né? Tá todo mundo aí agora dando parabéns para a Iracilda, isso, que bom. O Luzinei, meu grande amigo, entrou aí também, já está com a gente na nossa live, tá? Então, voltando aqui para o nosso tema, querido, nós não podemos ficar tirando os nossos conceitos de Deus sobre os últimos acontecimentos na nossa vida, né? Quer sejam eles bons ou maus. Nós temos que olhar o nosso histórico de vida e o histórico daquilo que Deus sempre fez na nossa vida. Talvez você esteja passando uma situação difícil, talvez você esteja enfrentando algum problema muito sério na tua vida, e às vezes nós achamos que Deus está nos castigando, nós achamos que Deus está nos punindo por alguma coisa, nós achamos que Deus está trazendo a mão pesada dele sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós tiramos os nossos pensamentos sobre Deus, principalmente pelos últimos atos que estamos passando na nossa vida. Agora, pare para olhar e pare para pensar um pouquinho sobre tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Olhe um pouco para trás e comece a pensar naquilo que Deus já fez na sua vida. Quantos problemas eu e você já passamos na vida? Quantas dificuldades eu e você já passamos na vida? Quantas noites nós passamos chorando, achando que nós não tínhamos solução para os nossos problemas? Quantas noites nós passamos em oração, nós passamos perturbados, nós passamos diante das nossas dificuldades e diante dos nossos problemas,
problemas, achando que talvez aquela seria a última noite da nossa vida. E hoje eu e você, nós estamos aqui. E é isso que nós temos que olhar. É para isso que nós temos que focar os nossos pensamentos e as nossas emoções, os nossos sentimentos nesses dias, principalmente nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo ultimamente. Afinal de contas, queridos, se nós pararmos para olhar somente os fatos ocorridos nos últimos meses, talvez nós venhamos pensar que Deus seja um Deus maldoso, um Deus que está amaldiçoando a terra, um Deus que está trazendo juízo sobre a terra, e a grande verdade é que não é nada disso. Eu sei que nesse momento de pandemia muitas pessoas se voltaram para Deus, muitas pessoas, principalmente por causa do medo de pegar a doença, por causa do medo da morte, ou talvez por ter perdido um ente querido, ficam fragilizadas, acabam se voltando para Deus, mas muitas pessoas também se revoltaram contra Deus. Muitas pessoas estão se perguntando o porquê de tudo isso, né? O porquê de ter levado de uma pessoa querida da família ter morrido. Então eu volto a afirmar para você, por favor, não tire as suas conclusões sobre Deus referente aos últimos fatos acontecidos na sua vida. Olha o seu histórico de vida. Olha o seu histórico religioso, olha o seu histórico espiritual, tudo aquilo que Deus já fez pelas nossas vidas. É isso que a Bíblia fala sobre trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. E a esperança que nós temos, que o mesmo Deus que sempre nos ajudou no passado, já está lá no futuro, esperando para nos ajudar também, porque Ele conhece não somente o nosso passado, Ele age no nosso presente, mas principalmente Ele tem o futuro na concha das suas mãos. Ele que controla as nossas vidas quando assim nós desejamos e quando assim nós permitimos que seja controlada por Ele. Então, meu querido, minha querida, meu primeiro conselho para você nessa noite é: se você não tem a sua vida controlada por Deus, se você não permitiu ainda que Deus controle a sua vida, deixa o Espírito Santo agir na sua vida, deixa Ele controlar a sua vida, deixa Ele controlar as suas emoções, deixa Ele tomar o rumo da tua vida e fazer o que é o melhor. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa fala assim: olha, pastor, enquanto eu estava tentando resolver toda a situação, as coisas não estavam andando, mas quando eu coloquei nas mãos de Deus e comecei a descansar, as portas começaram a se abrir. E realmente é assim que acontece na nossa vida. Às vezes nós queremos tomar a rédea da nossa vida, e é uma coisa natural para todos os seres humanos, na verdade é uma coisa natural para todos nós. Quando temos uma situação, nós queremos resolver aquela situação com a nossa própria capacidade, com a nossa própria força, mas nós que somos cristãos, nós temos que lembrar que existe um Deus que toma conta da nossa vida. Existe um Deus que está acima das nossas vidas. Existe um Deus que controla nossas vidas quando nós permitimos, quando nós deixamos e quando nós queremos que assim seja. Então, meu querido, minha querida, coloque as suas vidas na mão do Senhor. Eu não sei qual a situação que você esteja passando na sua vida, eu não sei qual seja o problema que você tem para resolver, eu não sei qual a angústia que esteja no teu coração, que você quer que saia, mas não tente resolver com a sua própria força. Deixe o Espírito de Deus agir sobre a tua vida. A palavra de Deus fala que muitas coisas na nossa vida não é pela força nem pela violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. E nós temos que aprender cada vez mais isso. Aprender que Deus tem pensamentos a nosso respeito. Aprender que Deus tem sonhos a nosso respeito. Aprender que a vontade dEle, quando nós permitimos na nossa vida que seja feita, Ele faz. Por que eu falo quando nós permitimos? Porque nós somos homens e mulheres dotados de livre arbítrio. Somos homens e mulheres dotados de vontade. Então, quando nós permitimos que Deus faz, Ele faz. Aí talvez você fale: olha, mas Ele não é Deus? Ele não está acima de todas as coisas? Sim, mas Ele respeita a nossa vontade. Sempre foi assim. Tanto é que quando Jesus chegava perto das pessoas, para as pessoas serem curadas, a primeira coisa que Jesus perguntava para aquelas pessoas é: o que você quer que eu te faça? Eu preguei nisso, falei sobre isso domingo, sobre aquele cego que estava à beira do caminho quando Jesus saía de Jericó e ia para Jerusalém. Jesus chama aquele cego e fala: o que você quer que eu te faça? Sabe o que Jesus está falando com isso? Eu respeito a tua vontade. Se você deixar eu agir na tua vida, eu vou agir. Se você não quiser que eu haja na tua vida, eu não vou agir. Lá em Apocalipse, Jesus escrevendo uma das 7 cartas, quando João escreve a carta de Apocalipse, né, na verdade ele apenas redige aquilo que o Espírito Santo está falando no coração dele, e o próprio Jesus Cristo falando a uma das igrejas, ele falou: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que significa isso? Deus respeita a nossa vontade. Deus respeita a nossa vontade.
A única coisa que pode afastar a presença de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Não é a nossa falta de fé, não são os nossos pecados, não é a nossa arrogância, mitideza, não é nós acharmos que somos capazes de cuidar da nossa vida sozinho. O que afasta a presença de Deus na nossa vida é quando nós falamos, eu não quero mais. Eu não quero mais, porque eu e você somos dotados de vontade própria e assim Deus colocou no nosso coração. Mas lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou sem vontade própria? Não, de jeito nenhum. Tanto é que ele faz um pedido e ele faz uma ordenança através de um pedido para Adão. Olha, vocês podem comer de todos os frutos que tiverem nas árvores. Eu só vou falar para vocês para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia ter criado o ser humano sem vontade própria. Ele poderia ter criado toda a terra sem aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele não quis criar robôs programados para servir a ele. Ele quis criar homens e mulheres dotados de emoções, dotados de raciocínio e que sirvam a ele de vontade própria e que sirvam a ele com amor. É assim que nós devemos servir ao nosso Deus. Não porque nós queremos alguma coisa em troca. Não porque nós tenhamos medo do inferno. Não, nós temos que servir a Deus por amar a Ele e querer estar no céu. E não por medo do inferno. E não por medo de alguma outra coisa. Nós devemos servir a Deus por amor a Ele e à obra dEle. Deus abençoe as pessoas que já estão entrando aqui com a gente. A Fanny está aí, a Paula, Ana Clara, Deus te abençoe. Rosália, saudade de vocês. Fred, meu primo, está aí com a gente. Meu irmãozão Lucas, Deus te abençoe também. Maria do Rosário está com a gente. Felipe está aí também. Então, queridos, para a nossa reflexão do texto de hoje, não poderia ser outra a não ser o texto de Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao verso de número 15, e nós vamos meditar nessa palavra, o que Deus pensa a nosso respeito. Talvez você esteja passando por um problema tão angustiante na tua vida, que você esteja pensando assim, poxa, Deus ele deve só ter pensamentos maus ao meu respeito, Deus ele só deve pensar ou querer coisas ruins ao meu respeito, porque eu estou passando por tanta dificuldade, estou passando por tanta luta, a gente termina uma luta e já começa a outra, e mal se levantou de uma luta, já vem a outra luta, e às vezes derruba a gente, e eu já falei algumas vezes em algumas lives aqui, e eu volto a repetir. Uma luta de boxe não termina quando um boxeador consegue derrubar o seu adversário. Ela só termina quando o seu adversário não consegue mais levantar do chão. Então, meu querido, minha querida, se as adversidades da vida te derrubou, levante, espere. Como um juiz, ele conta até 10, dando um tempo para aquela pessoa se recuperar e levantar para a luta novamente. Se recupere, volte para a luta, Deus é contigo, Ele está te fortalecendo e você vai ficar de pé para lutar novamente. Vamos ao texto bíblico dessa noite? Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11 em diante. Se você tiver a tua Bíblia, você pode acompanhar comigo, por favor. Diz assim o profeta Jeremias. Deus falando, melhor dizendo, Deus falando através do profeta Jeremias. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha só, que texto tão propício para o momento que nós estamos passando, como toda a palavra de Deus assim é propícia para os momentos que nós passamos na nossa vida, não é verdade? Jeremias, quando ele está escrevendo essa carta, o povo de Israel, e em especial o povo de Judá, que era o povo para o qual ele profetizava, estava cativo na Babilônia. O cativeiro da Babilônia, ele não foi um cativeiro como o do cativeiro do Egito que o povo de Israel ficou. O cativeiro do Egito, eles eram escravos, não tinham vontade, não podiam fazer nada. O cativeiro da Babilônia foi um pouco diferente. Apesar deles serem escravos na Babilônia, entre aspas, eles ainda poderiam continuar cultuando o seu Deus, eles poderiam, os reis de Israel que foram levados para lá, tanto o que foi levado na época do cativeiro, quando foi invadido o reinado de Israel, quando foi invadido pelos babilônicos, como os futuros reis, eles ainda eram reis do povo de Israel ali dentro. Então o povo de Israel, eles estavam oprimidos por um povo,
Eles estavam sendo cativos por um povo, e Jeremias, que não tinha sido levado cativo, ele continua em Judá e ele mandava carta ao povo de Israel. Então, olha só, em uma dessas cartas, Deus estava falando: olha, vocês vão ficar 70 anos presos em Jerusalém, vocês vão passar por dificuldade, mas depois de 70 anos eu vou vir sobre a vida de vocês. E por que Deus fala: eu que sei o pensamento que tem a vosso respeito? Imagine só, queridos, um povo ficando cativo e um povo pensando: poxa, o que Deus quer da gente? Né? Por que nós estamos passando toda essa dificuldade? Por que nós estamos sofrendo tudo isso? Talvez seja o pensamento que a maioria da humanidade tem a respeito de Deus nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Por que nós estamos sofrendo tudo isso? Por que Deus não se levanta e acaba tudo com isso? Né? Será que Deus está amaldiçoando a humanidade? E o povo de Israel pensava a mesma coisa no cativeiro na Babilônia. O mesmo pensamento, talvez, que eu e você tenhamos hoje, que a grande parte da população, não só no nosso país, mas em todo o mundo, tenha hoje, talvez seja isso. Por que nós estamos sofrendo tanto? Quando isso tudo vai passar? Quando isso tudo vai acabar? Quando isso tudo vai melhorar? E aí Deus fala com Jeremias. Jeremias envia uma carta lá para a Babilônia, dizendo o seguinte: olha, eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito. E quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? Pensamentos de paz. Não são pensamentos maus, não são pensamentos para nos trazer dor, não são pensamentos de sofrimentos, são pensamentos de paz, queridos. Aquilo que Deus pensa ao nosso respeito são pensamentos de paz. E o que traz paz ao nosso coração? É nós estarmos bem na nossa saúde, é nós estarmos bem emocionalmente, é nós estarmos bem diante da sociedade, diante dos nossos familiares. São esses os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. E aí ele diz ainda: olha, esses pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês estão desejando. Qual é o fim que aquele povo estava desejando? Ser liberto do cativeiro, que o cativeiro terminasse. Qual é o fim que nós estamos desejando? Que o nosso cativeiro também termine. O cativeiro do pecado, o cativeiro das doenças, o cativeiro da maldição que muitas vezes traz sobre a nossa vida todo tipo de enfermidade. O cativeiro da desobediência da palavra de Deus, que com essa desobediência isso desencadeia várias circunstâncias espirituais na vida do ser humano e na nossa população. E Deus, ele não estava querendo aquilo. Não era aquilo que ele queria para a nossa vida, como não é o que ele quer para a nossa vida hoje. Ele quer trazer paz ao nosso coração. O pensamento dele é pensamento de paz para a nossa vida. Não há nada melhor na vida do ser humano do que a paz, não é verdade? A gente pode falar que se eu tivesse um emprego tal, se eu tivesse tanto dinheiro na minha conta, se eu tivesse o carro tal, se eu tivesse a casa tal. Queridos, o que nós buscamos, o que todo mundo busca é paz. Quando nós temos paz, nós temos tranquilidade para resolver os nossos problemas. Quando nós temos paz, nós temos garra para trabalhar e correr atrás das circunstâncias adversas da nossa vida. O que a maioria da população procura é a paz. Aquilo que nos rouba a paz, talvez a falta do dinheiro, talvez a falta da saúde, né? Talvez uma situação na família que não se conseguiu resolver ainda, né? Talvez um divórcio, talvez um problema com o filho, com a filha, o que quer que seja. Isso que nos traz a falta de paz não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que eu e você vivamos em paz. E essa paz, ela sempre vai começar de dentro para fora, como tudo que Deus faz ao nosso coração. Ele traz a paz de dentro para fora. E aí o que ele fala? Para que nós possamos ter essa paz no coração, para que nós possamos ter, que nós possamos ter os pensamentos de Deus na nossa vida, que são os pensamentos bons, que são pensamentos de paz, não de mal. O que nós devemos fazer? Versículo 12. O que Deus faz? Então vocês me invocarão, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Sabe o que significa isso? Muitas vezes nós não temos paz porque nós não oramos, nós não buscamos a Deus. Muitas vezes nós estamos angustiados porque nós não estamos orando e buscando a Deus. Talvez nós deixemos para buscar a Deus somente nos momentos difíceis da nossa vida. Talvez nós deixemos para buscar a Deus como última opção de tudo aquilo que nós tentamos fazer na nossa vida. Talvez nós deixemos para buscar a Deus porque já não há mais solução para o que fazer. Tentamos resolver de toda e qualquer maneira, não conseguimos resolver, aí nós começamos a buscar a Deus. E é a forma errada, queridos.
Deus ele tem que ser buscado na primeira circunstância da nossa vida. O primeiro ato que nós devemos ter para resolver qualquer problema na nossa vida é buscar a Deus em oração. É o que ele estava falando. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz. Ele estava falando isso para o povo de Israel. Quando vocês souberem que eu tenho pensamentos de paz a respeito de vocês, vocês vão começar a me buscar. Vocês vão começar a orar, e aí eu vou começar a ouvir a vocês. E aí depois que ele ouve a nossa voz, o que ele diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que eu pergunto para você é o seguinte: você consegue buscar a Deus de todo o seu coração? Ou o seu coração muitas vezes é tomado por circunstâncias que são adversas? Tomado pela dúvida, pela angústia, pela incerteza, pela falta de fé? Será que muitas vezes quando nós estamos orando, nós estamos deixando todo o nosso coração buscar a Deus realmente como Ele tem que ser buscado? Ou será que nós estamos deixando com que o nosso coração seja dividido pela busca de Deus e pela talvez a incerteza se Ele vai ouvir a nossa voz ou não? Nós temos que aprender cada dia mais a buscar o Senhor, queridos. Temos que aprender cada dia mais a ter esse coração desejável no Senhor. Quero agradecer a presença aqui também da Adriana Laranja, que está aí com a gente, da Raíra. Eu não sei se o Kelvin está lá do lado da Raíra. Quero mandar um abraço todo especial para o meu amigo Kelvin, saudade de vocês. O Kelvin trabalha por escala, mas se ele estiver acordado aí, Raíra, manda um abração para ele. Muita saudade de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. A Alessandra, a Adriana está colocando aqui, para saber que somos capazes de derrubar gigantes. É verdade, Adriana. Nós somos capazes de derrubar esses gigantes diante do Senhor. Sabe, queridos, por quê? Porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Esses pensamentos de paz. E aí nós começamos a buscar a Ele. Só que nós temos que aprender a buscar o nosso Deus de todo o nosso coração. O que significa de todo o nosso coração? Não significa, queridos, que nós não tenhamos sentimentos adversos no nosso coração. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Nós somos pessoas dotadas de emoções. E uma dessas emoções que muitas vezes toma conta do nosso coração é o medo, não é verdade? Dificilmente alguém que está aqui participando com a gente vai falar que não tem medo. Não, eu não tenho medo. Todos nós temos medo de situações da nossa vida. Estou vendo aqui que a Raíra já colocou que o Kelvin está aí, então um abração, Kelvin, saudade de você, saudade da gente sentar e comer aquela carne gostosa que você faz aí, hein? Tá chegando o dia da gente se reencontrar de novo. A Iris está aqui com a gente também, Deus abençoe a vida de vocês. Então, queridos, nós somos pessoas dotadas de sentimentos. Como eu falei, um desses sentimentos é o medo. Muitas vezes quando nós vamos pedir algo a Deus, o primeiro sentimento que vem no nosso coração é o medo. O medo talvez de Deus não estar ouvindo, o medo talvez de Deus não responder a nossa oração, o medo talvez de nós não termos fé para que Ele responda a nossa oração. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus nos afirma que o Espírito de Deus, Ele clama a Deus com gemidos inexprimíveis ao nosso respeito. Sabe por quê? Porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos nos expressar diante de Deus. Nós muitas vezes estamos falando uma coisa e o nosso coração está falando outra. Muitas vezes a nossa boca está falando uma coisa e o nosso coração está falando outra. Então nós não podemos dividir o nosso coração, ou melhor dizendo, nós não podemos deixar o nosso coração ser tomado por esse sentimento de insegurança, de medo, de incapacidade. Quantas vezes nós sentimos assim, não é verdade? Quantas vezes nós vamos orar, quantas vezes nós nos ajoelhamos, ou de pé, ou deitado, da maneira que for, nós estamos ali falando com Deus, mas o nosso coração, no fundo, está inseguro. Será que vai acontecer? Será que Deus vai curar? Será que vai libertar? Será que vai abrir a porta do emprego? Eu quero acalmar o teu coração nessa noite. Com essa palavra, o que Deus pensa ao teu respeito são pensamentos de paz. São pensamentos bons, não são pensamentos ruins. Mas se são pensamentos de paz, por que às vezes eu passo tantas dificuldades na minha vida? Porque existem coisas na nossa vida que são inerentes à nossa vontade e são coisas da própria vida, queridos, que todos nós temos que passar e que todos nós podemos passar e que todos nós estamos sujeitos a passar no nosso dia a dia. São coisas que acontecem e a gente tem que estar olhando justamente para isso, para essas coisas que acontecem, sabe?
Essa semana eu estava trabalhando, e a grande maioria que sabe que eu trabalho com topografia, né? A gente estava medindo uma fazenda grande, e eu estava descendo. Eu trabalho com topografia já há 30 anos, e eu nunca tinha sofrido acidente, tanto comigo quanto com o meu equipamento. E eu estava descendo uma ribanceira, né? As divisas não estavam bem limpas, e eu estava segurando meu equipamento numa mão e tentando descer, segurando nas árvores, nos galhos das árvores na outra. E quando eu soltei uma árvore para segurar a outra e fui dar um passo, meu pé agarrou no cipó. E eu rolei pela ribanceira uns 10 metros abaixo e parei só de costas numa árvore. E fiquei ali agarrado, e eu tentei, né, salvar o meu equipamento. Eu sempre brinco com o meu sócio o seguinte: a gente pode morrer, o equipamento não pode quebrar, né? Porque se um dos sócios morrer, arruma outro, vai trabalhar e vai sustentar as famílias e pronto, mas o equipamento não pode quebrar. E quando eu olhei para o lado, a antena do meu equipamento tinha quebrado. E eu já não sentia nem mais a dor física, eu já sentia a dor do meu equipamento que tinha quebrado uma antena dele, mas graças a Deus a gente conseguiu arrumar, fazer uma gambiarrazinha até a gente poder terminar o serviço. E aí quando acontece tudo isso, a gente fica pensando assim, né? Por que Deus não me guardou? Por que Deus não me segurou? Se Deus sabia que aquilo ia acontecer, só que eu levei, quando começou a vir esses pensamentos, eu pensei de outra forma. Eu pensei, poxa, quebrou uma antena que custa R$1.000, R$2.000, mas podia ter quebrado o equipamento todo que custa muito mais. Eu podia não ter essa árvore para que eu batesse de costa nela e ficasse nela, e poderia ter descido de morro abaixo e talvez ter até morrido. Então existem situações na nossa vida, queridos, que nós temos que olhar o outro lado dela e não focar no lado ruim daquilo que acontece, porque senão nós começamos a focar no lado ruim, e quando nós começamos a focar no lado ruim das coisas que acontecem na nossa vida, a tendência do ser humano é colocar a culpa de tudo em Deus. E aí, mas se Deus tivesse guardado, mas se Deus não tivesse fazendo isso, mas, né? Quantas vezes já aconteceu com você? De às vezes passar por uma situação e uma pessoa virar para você e falar assim: mas você não é crente, você não é cristão, você não ora, você não reza, você não vai na igreja, e Deus deixou acontecer isso com você? A resposta é sim, deixou acontecer, porque eu sou ser humano, e situações acontecem adversas com os seres humanos. Isso é da nossa vida. Mas os pensamentos de Deus a nosso respeito não são pensamentos maus, são pensamentos bons, queridos. Até nos momentos da adversidade. Eu li outro dia uma pessoa colocando: Deus tirou tudo de Jó, mas depois deu tudo em dobro. Eu falei: não, Deus não tirou nada de Jó. Ele permitiu que Satanás tirasse, mas Deus não tirou nada de Jó. Nada. Deus não tirou um fio de cabelo de Jó. Ele permitiu que Satanás tirasse, e falou para Satanás: eu não permito que você toque na vida de Jó. Agora, o que tiver ao redor, saúde, dinheiro, o que tiver ao redor dele, tudo bem, para que você, Satanás, e todos que forem ler essa história depois, saibam que vale a pena ser fiel a mim, ser fiel a Deus, porque eu vou retribuir em dobro tudo aquilo que ele perdeu e não que Deus tirou. Então, querido, tem situações na nossa vida que às vezes a gente fica: foi Deus tirou, Deus tirou, Deus tirou. Não foi Deus que tirou. O próprio Jó, quando fala isso, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos hoje que não foi Deus porque nós lemos a história. Nós sabemos da história. O Jó, que estava participando da história, não. Ele não sabia o final do livro da vida dele. Nós hoje sabemos que nós lemos. Então, queridos, tem situações que nós passamos na nossa vida, que são situações que nós temos que passar para que lá na frente, eu e você, saibamos o que aconteceu, saibamos o que passou na nossa vida e possamos ajudar outras pessoas pelas situações difíceis que nós passamos na nossa vida. Então, se você está passando por alguma situação difícil hoje, falo aquilo que eu falei aqui no começo da live. Não tire as suas experiências religiosas ou espirituais pela situação que você está passando hoje. Olhe o seu histórico de vida e tudo aquilo que Deus já fez por você. No versículo 14, o último que nós lemos nessa noite, Deus fala: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Mas isso tudo só acontece quando nós sabemos que Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. Então, quando eu estou passando por uma situação difícil, o meu pensamento está como? Olha, eu sei que Deus tem um propósito para isso. E o propósito de Deus não vai ser ruim, vai ser bom. Eu sei que Deus tem um propósito para isso. Eu sei que Deus tem esse propósito. Então, eu tenho que confiar nesse propósito de Deus na minha vida. Eu tenho que confiar que essa situação vai passar. Eu tenho que confiar que no final da situação, talvez ainda não tenha o resultado que eu queria que tivesse, mas foi o propósito de Deus para a minha vida e eu vou aprender com isso. Nós temos que confiar nisso,
saber nisso. E aí nós começamos a orar a Deus. Começamos a buscar a Deus de todo o nosso coração, deixando os sentimentos ruins de lado, deixando o medo de lado, deixando a insegurança de lado, deixando a incerteza de lado, e nós só conseguimos fazer isso através da oração, nós só conseguimos nos apegar a Deus através da oração, nós só conseguimos vencer o medo através da oração, só conseguimos vencer a segurança, a insegurança através da oração, nós só conseguimos vencer as nossas mazelas, quer sejam elas espirituais ou elas emocionais, através da nossa oração. Então, se você está passando alguma situação difícil, ore, busque a Deus. Saiba que Deus tem pensamentos bons ao teu respeito. Saiba que Deus quer o melhor para a tua vida. Ainda que o melhor você não esteja vendo acontecer hoje, ainda que talvez você olhe para a situação ao redor, você não esteja vendo acontecendo o melhor. Volto no texto que nós falamos de Jeremias. Jeremias, quando escreve, ele escreve para o povo de Israel que está cativo, está preso na Babilônia. E ele está falando, olha, eu vou livrar vocês. Eu tenho pensamentos bons ao respeito de vocês. Eu não sou um Deus que estou castigando vocês. Eu não sou um Deus que estou amaldiçoando vocês. Eu sou um Deus que tem pensamentos bons a respeito da humanidade. E aí vocês, quando souberem disso, vocês vão começar a orar, vocês vão começar a me buscar, e vão começar a me buscar de todo o vosso coração. Mas eu te dou um conselho que eu dei aqui no começo dessa live, você que talvez não tenha participado aqui do começo dessa live, ou do vídeo que vai ficar aqui, desse vídeo que vai ficar gravado, não deixe para buscar a Deus como última esperança para a tua vida, que Ele seja sempre a primeira e única esperança da tua vida. Creia nisso. Talvez nós deixemos para buscar a Deus como último resultado. Como nada mais tem esperança, nós deixamos para buscar a Deus. Mas saiba que Deus, Ele tem sempre o melhor para você. Toda dor que nós estamos passando, toda dor, todo sofrimento que nós estamos passando, isso vai passar. Isso vai passar. Eu estou vendo as pessoas interagindo aqui, talvez eu não consiga ler tudo, porque senão eu acabo me perdendo no meu raciocínio, né? Mas estou vendo aqui Giovana em oração, não estou vendo melhor, mas creio que dias melhores virão. E isso mesmo, Giovana, dias melhores virão sim. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, ainda que nós não enxerguemos o melhor da nossa vida nesses dias, ainda que nós não enxerguemos no meio das dores, como você colocou aqui, o importante é isso. Não é o meio das dores, mas o depois da vírgula que você colocou, eu creio. Nós temos que continuar crendo, mesmo diante de todas as situações adversas da nossa vida, mesmo diante de todas as dores que nós passamos, nós temos que continuar crendo que Deus é um Deus bondoso, é um Deus que nos ama, é um Deus que está disposto a dar aquilo que nós queremos. Ele deu o Filho dele a favor da nossa vida. Aquele que não negou o seu próprio Filho, Ele pode fazer tudo pelas nossas vidas. Estou vendo que o Leandro entrou aí também. Leandro, Deus te abençoe. Felipe, então o Felipe está colocando glória a Deus pelas palavras e por se revelar a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, claro. Deus, Ele sempre se revela a nós como Deus amoroso. Mas eu volto a repetir também, Ele respeita a nossa vontade. Saiba disso. Jesus sempre respeitou a vontade, não somente dos discípulos dele, mas de todos aqueles que chegavam até Ele. Certa vez Ele deu uma palavra muito dura para os discípulos dele. E Ele viu muitos discípulos indo embora. E talvez só tenha ficado ali naquele texto, não é muito claro com respeito a isso, mas diz que apenas alguns discípulos ficaram. Talvez só tenha ficado os 12. E Ele virou para os 12 e falou assim, se vocês querem ir embora também, podem ir. Podem seguir aqueles outros. Podem seguir aqueles outros. Ou seja, Jesus estava respeitando a vontade deles. Jesus estava falando, se vocês estão achando que a palavra que eu estou dando para vocês é muito dura, vocês não estão conseguindo me seguir, podem seguir os outros também. E aí Pedro tem uma revelação, né? E diz, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Que essa revelação seja dada à nossa vida, sabendo que somente Deus tem palavras de vida eterna para as nossas vidas. O Leandro está falando aí que chegou agora, está trabalhando, Deus te abençoe no teu trabalho, Leandro. Guarde a sua vida cada dia mais. Queridos, que nós possamos, não somente durante essa semana, mas que nós possamos todos os dias da nossa vida buscar a Deus em oração, porque Ele vai ser achado por nós, o versículo 14, e farei mudar a vossa sorte. É nisso que eu creio, é nisso que eu me apego. E todos os conselhos que eu dou às pessoas que sempre me procuram, que estão passando por algum momento difícil na vida,
A primeira coisa que eu falo para essas pessoas é: se apegue a Deus em oração. Porque por mais que eu fale para as pessoas, por mais que eu tente acalmar o coração das pessoas, por mais que a gente se coloque à disposição para ouvir aquela pessoa, o que pode entrar no coração daquela pessoa e trazer paz é a oração. É ela ouvir o Espírito Santo falando no coração dela. E queridos, em meio ao mar agitado, nós temos que parar e ouvir a voz de Jesus. Em meio à agitação do mar, nós temos que parar e ver que Jesus ele anda no meio da tempestade e ele anda ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem para entrar dentro do nosso barco. Quando os discípulos estavam naquela tempestade e que Pedro anda por sobre as águas, Jesus ele vem ao encontro dos discípulos dele no meio da tempestade. E você imagina numa noite chuvosa, com vento, com tempestade, os discípulos amedrontados, vem uma pessoa, ouvem a voz daquela pessoa. E Pedro fala: olha, mas se é tu mesmo, mande eu ir aí. Por quê? Porque eles estavam com tanto medo que eles não conseguiram nem reconhecer a voz de Jesus. Às vezes o Senhor Jesus está falando no nosso coração, mas nós estamos com tanto medo por causa da tempestade que está ao nosso redor, que nós não conseguimos decifrar a voz dele no nosso coração. Mas eu quero trazer uma palavra para o teu coração da parte de Deus nessa noite. Acalma o teu coração. Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Deus tem pensamentos bons a respeito da tua família, a respeito daquelas pessoas que estão ao teu redor. E são esses pensamentos de Deus ao nosso respeito que nós temos que trazer à memória sempre ao nosso coração. Diante de todas as dificuldades, diante de tudo aquilo que nós passamos, diante de todo medo, de toda situação, nós temos que falar: bem, eu sei que Deus tem bons pensamentos a meu respeito. E que em uma hora ele vai se levantar e vai acalmar a tempestade, pois eu sempre digo, não há tempestade que dure para sempre. Talvez a dor que você esteja sentindo hoje, talvez a dor que eu já senti, talvez as dores que eu sinto na minha vida pareçam ser insuportáveis e pareçam ser inacabáveis. Parece que nunca vai passar, mas saiba que Deus tem bons pensamentos a teu respeito. Ele quer te trazer paz, mas para que isso aconteça, busque Ele em oração. Fale com Ele em oração. Nós podemos orar por você, nós podemos interceder por você, mas a melhor oração, quem pode fazer por você é você mesmo. Que você tenha uma boa semana. Nós já vamos orar, vamos ter um momento aqui de oração, nós já vamos colocar mais uma vez a nossa vida diante do Senhor para que Ele possa tratar e sarar o nosso coração. Estou vendo aqui o Marcos Paulo está aí com a gente, benção meu irmão. O Marcos Paulo também, ele sempre faz uma live aí, que coloca aí para mim, Marcos, que eu não me lembro bem o nome, que é Marcos pelo Mundo, alguma coisa assim, né? Ele está sempre conversando com pessoas de vários países. O Marcos Paulo é um evangelista, já viajou vários países aí, pregando a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Norma também, Deus te abençoe. Felipe, Deus te abençoe. E que a nossa vida seja renovada no Senhor, porque realmente Ele tem pensamentos de paz e não pensamentos maus ao nosso respeito. E não julgue a Deus por aquilo que você está passando hoje. Não julgue a Deus pela situação talvez difícil que você está passando hoje. Olhe para trás, veja tudo aquilo que Deus já fez por você e ainda irá fazer muito mais. Vamos orar? Vamos falar com Deus então no coração. Através da oração, aliás, vamos falar com o nosso coração diante de Deus. Vamos falar com Ele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, porque sabemos que os teus pensamentos ao nosso respeito são pensamentos de paz. Não são pensamentos maus, não são pensamentos, ó Deus, que querem contra a nossa vida, mas sim pensamentos que querem trazer vida para nós. Por isso nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor mais uma vez. Deus, no nome de Jesus, eu coloco cada irmão, cada irmã que está aqui participando comigo dessa live. Senhor, que o Senhor possa entrar no coração dessas pessoas, tirando a dor, tirando o cansaço, tirando, Senhor, talvez o desespero. Pai, no nome de Jesus, e colocando paz. Que possamos ver ao Senhor no meio da tempestade e não olhar para a tempestade, mas sim olhar para aquilo que o Senhor está vindo ao nosso redor, trazendo socorro, trazendo um alívio para a tempestade. Pai, no nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pedimos que o Senhor venha trazer paz ao nosso coração, venha trazer paz à nossa família, venha trazer paz
às circunstâncias adversas que muitos de nós está passando nesse dia. Senhor, nós te buscamos em oração nessa noite e Deus, pedimos que a nossa sorte seja mudada em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor depois de 70 anos veio sobre o povo de Israel, os libertou daquele cativeiro e deu força ao povo para reconstruir a cidade de Jerusalém novamente, deu força para aquele povo se reconstruir, Deus, e hoje é uma nação, uma das mais respeitadas na face da terra, porque o Senhor sempre foi com eles, assim como é conosco. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer. Muitos talvez que estão aqui, o Senhor conhece o coração, já estão se sentindo fracos, já estão se sentindo abatidos, mas que nessa noite, a força que há no Senhor, no Teu Espírito Santo, venha sobre a nossa vida. E assim eu oro e abençoo a vida de cada irmão, de cada irmã que está, ó Deus, participando dessa live, daqueles que ainda irão assistir esse vídeo. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão no hospital. Pai, no nome de Jesus, põe a Tua mão de poder sobre cada um, sobre cada uma. Senhor, traz cura, traz libertação. Pai, eu oro pelas pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam pessoas familiares seus. Deus, no nome de Jesus, traz alívio ao coração, traz consolo ao coração, ao Espírito Santo. Sabemos que nesse momento de dor, por mais que venhamos falar, somente o Senhor pode confortar o coração dessas pessoas e fortalecer essas pessoas para continuar vivendo segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. E assim nós abençoamos a vida desses irmãos e irmãs em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, Deus abençoe a vida de vocês. O Marcos está colocando aqui, Marcos pelo Mundo. Se você não segue o Marcos Paulo ainda no Instagram, siga ele. São lives, eu já participei de algumas, ele tem uma conversa muito boa com essas pessoas, tá? Segue ele aí, pode procurar Marcos Paulo aí, tá? Tá Marcos P _Silva, e você vai poder participar deles também. Claudinho, meu querido, Deus abençoe a sua vida. Dona Margarete, Deus te abençoe. Adriana, Deus abençoe a sua vida. Giovana, Deus te abençoe. Carlos, Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Todos estão participando aqui, que vocês tenham um resto de semana abençoados e fortalecidos na força do Senhor. Domingo nós estaremos aqui, trazendo mais uma palavra de consolo ao nosso coração, uma palavra de fortalecimento ao nosso coração. A Patrícia está aí com a gente, a Olivia também está aí com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Então, queridos, se você está passando por algum momento difícil, busque a Deus em oração e saiba que Ele vai responder a tua oração. Manda um abraço aí, Raíra, para o Kelvin também, estou com muita saudade de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de todos. O Alexandre está lembrando aqui que as nossas lives têm ficado também no nosso canal no YouTube. Se você ainda não segue a gente lá no YouTube, se você não se inscreveu, se inscreve lá no canal no YouTube, Igreja Metodista no Triângulo. Procura lá, se inscreve, dá um like lá. E as nossas lives, o Alexandre tem feito sempre isso, né? O Alexandre tem feito esse trabalho nosso aí, nos ajudando nesse momento. Ajudando não, né? Que é ele que faz, eu só faço o vídeo aqui e depois ele que tem todo o trabalho de colocar lá no canal, de fazer as artes da nossa live. Muito obrigado, Alexandre. Deus continue abençoando a tua vida e esse dom que você tem, tá bom? Então, meu querido e minha querida, que Deus possa te abençoar nessa noite, que você possa dormir em paz, sabendo que o Espírito Santo está sobre a sua vida. E mesmo quando nós estamos dormindo, o Senhor continua agindo nas nossas vidas. Mesmo que nós não possamos ver a situação mudando a princípio, saiba que uma hora Deus vai mudar e não desista. Continue orando, continue buscando a Ele, que você vai ver como os seus medos e as suas inseguranças vão começar a sair do coração, quando nós começamos a buscar ao nosso Deus em oração. Deus abençoe a vida de vocês, todos estão aqui, Roberta, Alexandre, Vane, Deus abençoe a vida de vocês e que tenhamos uma semana abençoada. E domingo nós estamos aqui, se Deus permitir, às 8 horas da noite, trazendo mais uma palavra de Deus para o teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.